Olá, sou Fábio Dantas, estamos aqui no nosso canal Águas de Aruanda e hoje vamos falar sobre mestres ascensionados e os arcanjos dos 7 raios. É um assunto de muito interesse, é um assunto que tem crescido nas casas espiritualistas. Aqui no Águas de Aruanda nós temos o mestre do 4º raio, Serafis Bey, que quem foi que passou os trabalhos de cura com cristais, com terapias aqui no Hospital Espiritual foi Serafis Bey, que é o mestre do 4º raio. Onde o mestre Serafis Bey chega, ele começa a trabalhar com curas mesmo. E aí as casas espirituais que chegam com esse mestre têm um perfil de receber as pessoas para esses trabalhos que a gente faz aqui de argila, de cromoterapia, de cristaloterapia e várias terapias também de cura integrativas e terapêuticas. E hoje também vamos falar dos arcanjos. Quem são os arcanjos? Os arcanjos, eles estão também a serviço de nós, da humanidade, para o nosso crescimento. E eles estão cumprindo também com os mestres ascensionados. Cada mestre ascensionado tem um arcanjo respectivo. Lembrando que os anjos, eles estão conosco desde o nascimento e nos acompanham até a morte. Eles entregam a gente na hora da morte e da passagem. Mas os arcanjos, eles estão à nossa disposição, mas precisamos pedir. Nós precisamos pedir. O pedir é uma ativação. O que é uma ativação? Quando a gente decreta, a gente abre um espaço e ele vem nos atender. Quando a gente pede ao Arcanjo Miguel, não é que a gente, se não pedir, ele não faz assistência, mas eles têm, respeitam o nosso livre-arbítrio. Por isso que a gente tem que pedir mesmo. Senão não existia oração, não existia decreto, não existia nada disso. Todo mundo estava solto no mundo. Porque a nossa conexão com o eu superior está no pedir. E vamos falar um pouco sobre isso. Quem são os mestres ascensionados ou os mestres ascensos? É um grupo de seres que alcançaram grande evolução espiritual após diversas encarnações como seres humanos. Então foram muitos filósofos, muitos revolucionários aqui que passaram pelo planeta, muitos também estudiosos, pesquisadores. E aí cada mestre ele escolheu uma qualidade, um tema energético dominante para infundir em seu particular campo de experiência, dedicando-se a um raio ou uma chama, como é conhecido também. Cada mestre desse vai para um raio, cada raio tem uma cor, igual ao arco-íris. O arco-íris não tem 7 cores, os chakras não são 7 cores, os principais. Então, é bem interessante que até a gente foi ver um filme dos Vingadores e o rapaz lá, o sujeito do mal, ele tinha que ter 7 cristais, né? Cada um de uma cor. E a gente fez uma associação aos poderes do universo, que estão também divididos pelos mestres, ou seja, o cinema, ele vem passando para nós muitos detalhes. Aquele Senhor Estranho é o portal quântico que a gente fala tanto, o desdobramento da linha do tempo, que a gente fala muito aqui nos estudos de física quântica, também espiritualidade. Essa linha do tempo que nós trabalhamos quando fazemos uma terapia de regressão, que vamos lá para trás, ou quando, por meio de um oráculo, a gente vai lá na frente para ver as infinitas possibilidades. Então, não existe impossível. Quem disser que o impossível existe, então, já limitou e já ali não passa. A gente precisa expandir nossa consciência e é dessa forma, acreditando na espiritualidade, acreditando no poder da mente, que tudo é o poder da mente. Várias foram as vertentes que falaram dos mestres. Teve a Helena Blavatsky, que criou a escola esotérica, ela foi canalizada por El Morya, e dali em diante ela seguiu o que chama a Grande Fraternidade Branca. Alguns criticam, e porque branca é preconceito? Gente, aqui é o ponto de vista. Eu também não estou falando verdade absoluta, porque a verdade absoluta não existe. Cada mensageiro que vem do além, de onde for, ele vai trazer um conhecimento. Já pensou se só existisse um livro na humanidade, nós seríamos condenados a ficar sem entender os mistérios do universo, que são muitos. Então, a Helena Blavatsky, ela canalizou por El Morya e surgiu a escola esotérica dela. O movimento Eu Sou, de Saint-Germain, ou Saint-Germain, isso daí não se preocupem, foi com Guy Ballard, esse sujeito aí que criou esse movimento do Eu Sou, que no final eu vou falar um pouco com a ativação do Eu Sou. Quando a gente invoca, eu comecei aqui nosso estudo com o poder do Eu Sou. Vocês ouviram e nós tocamos o cristal aqui, a tigela, porque essa tigela ela vibra no som dos mestres. A musicalidade ela está muito presente tanto nos arcanjos como nos mestres ascensionados. Cada mestre desse tem uma ópera, tem um canto
que vai canalizar com ele. Então é a sintonia que vai fazer com que a gente faça o acesso a esses mestres. Da mesma forma que uma música de baixo calão vai fazer a gente descer mais também, né? Hertz, ladeira abaixo, né? E não ladeira acima, certo? Aí tem Alice Bailey, que eu gosto muito dela. Eu, inclusive, acho mais fácil a leitura do que a Helena, mas é uma questão de ponto de vista também. E ela veio com um tratado sobre os 7 raios. Vocês vão ver na internet, em vários livros, raios de cores diferentes, mas o que eu vou trazer para vocês hoje é aquilo que a gente segue aqui no Águas de Aruanda e que faz parte também do que recebemos aqui de Serafis Bey, que já canalizou a Mestranada, São Germain também aqui, por Tiago Avelino. Tem várias canalizações deles há mais ou menos 5 anos, quando eles começaram aqui a fundar o movimento do Águas de Aruanda, então nós temos muitas mesmo. E aí até eu vou trazer daqui a pouco alguns trechos para vocês. E cada mestre ascensionado tem um arcanjo. Veja só, Miguel, todos conhecem, né? Arcanjo Miguel. Miguel é do primeiro raio, do El Moria. Jofiel, do segundo raio. Samuel, do terceiro. Gabriel, do quarto. Rafael, do quinto. Uriel, do sexto. Ezequiel, do sétimo. Vou falar de cada um com suas particularidades. Mas antes, cada um de vocês vai saber de que raio faz parte, para que a gente fique mais dinâmico no nosso estudo. Cada um vai fazer a conta pela data de nascimento. Você vai pegar sua data de nascimento, por exemplo, uma pessoa que nasceu ali no dia 6/9 de 1981. É só somar 0 mais 6 mais 0 mais 9 mais 1 mais 9 mais 8 mais 1 dá 34. Não existe dos 7 raios 34, logo nós vamos somar 3 mais 4 que dá 7. Então ele é do 7º raio. Ah, mas se passar de 7, aí é que a gente vai fazer com uma pessoa que nasceu no dia 13/12 de 1973. 1 mais 3 mais 1 mais 2 mais 1 mais 9 mais 7 mais 3 é igual a 27. 27 dá 9. Então o que a gente faz? Tira o 7º raio, 9 menos 7, então essa pessoa aí é do 2º raio. Então você vai reduzir a um único número que será igual ou menor que 7. Então vocês já fizeram as contas de vocês? Vocês aí de casa também? Então pegue a caneta, pegue o papel e faça a conta. Agora que você já sabe quem é o seu mestre, o dia da semana que você fez a soma, vamos passar as considerações de cada raio desse e de que forma você pode ativar o seu poder do Eu Sou junto com esse mestre. No primeiro raio, nós temos o raio azul, que é o domingo, que é o primeiro dia da semana. Existem virtudes nesse raio, que são fé, força, poder, proteção, vontade divina. Existe também o Chohan. Quem é o Chohan? Que nos estudos fala, é o mestre do raio. O Chohan desse raio aqui é o mestre El Moria. Então é como se ele estivesse como governador e aí tem os seus hierárquicos superiores e demais para fazer toda essa ativação no planeta Terra. O arcanjo desse raio do primeiro é o arcanjo Miguel, que é a chama azul, e tem um complemento divino que é fé. Geralmente tem um complemento divino de cada um desses. O Elohim são Hércules e seu complemento divino Amazona. Isso daí, depois eu vou fazer raio por raio falando deles também. Mas nesse momento nós vamos saber o que? A característica do raio, o Chohan, que é El Moria, e o seu arcanjo, que é Miguel. E existe um templo, cada raio desse tem um templo etérico. O que é um templo etérico? Que fica acima de determinado local do planeta, fazendo a sustentação. O templo do primeiro raio, ele fica no Darjeeling, junto ao Himalaia, na Índia. Então, quem for visitar, existe esse templo etérico lá, fazendo a sustentação planetária. Então, são 7 dos 7 raios, cada um tem, fora as outras, né? As outras todas dos arcanjos que também existem. Quem tem esse primeiro, esse chakra aí, que trabalha o quê? Laríngeo e frontal, né? Que é o azul claro e o azul índigo. Então, esse primeiro raio, ele vai trabalhar muito essa energia. Vocês que são desse raio e quer trabalhar com esse mestre, você pega os cristais referentes a esse raio, que são o quartzo azul, a sodalita, a água marinha e a cianita. A cianita, inclusive, conhecida como a espada de Miguel Arcanjo, porque ela é azulzinha, né? Parece a espada flamejante. Se vocês querem ter proteção, ande com a cianita, você pode pendurar numa corrente,
ela parece uma espadinha, às vezes tem até no formato da espada de Miguel. E se você quer também estar com um ataque espiritual, energético, você pega a cianita. Gente, não precisa ser um pedaço grande não, pequenininho mesmo. A força de um cristal, ela é muito poderosa. E você sai fazendo assim, nos chakras da pessoa, limpando e mentalizando a força de Miguel. Você já vai se conectando, você faça a experiência e você vai ver que eu estou falando, é muito interessante. Faz a limpeza energética mesmo. E é uma pedra bem fácil de ser encontrada, não é uma pedra caríssima, né, como um rubi, um diamante. Você vai lá numa casa que vende pedras e compra a pedra cianita e faz a programação. O que é fazer a programação? Você vai programar essa pedra que toda vez que ela esteja com você próximo, ela vai te dar proteção. E você conecta a energia do Arcanjo Miguel. Você visualiza a espada de Miguel como se fosse essa cianita e pronto. É só você fazer a ativação. Qualquer pessoa tem capacidade de fazer isso. Não é uma coisa de outro mundo, certo? Quem nasce nesse dia dessa missão tem a capacidade de liderança. Geralmente são pessoas que estão com cargos de direção, são políticos, né? Espero que todos os políticos eles realmente se conectem com essa força aí de Elmória para ver se a gente faz a mudança planetária. Características positivas das pessoas desse raio: coragem, capacidade de liderança, aventureiro, persistência, domínio e liderança, que eu já falei. Existem as características negativas, é como o Odu que a gente estudou outro dia, né? O positivo e o negativo, porque nós somos sombra e luz. Então, se a gente não se vigia, é o que acontece com as pessoas desse raio. Ambição ilimitada, porque a ambição também é um sentimento bom, que você consegue. A própria inveja de outro é bom quando você vai, também eu quero isso. Ela passou no concurso, pois eu vou estudar e vou passar. Isso é bom, não é? Porque a pessoa leva. Agora, a ambição ilimitada, passando a perna por cima, tem que ter cuidado. O egoísmo, manipulação pelo poder pessoal, intolerância e orgulho. É isso que a pessoa desse raio tem que ficar se vigiando para ver se não está aflorando, certo? Então ela deve cultivar o quê? Compaixão, humildade, tolerância e interesse em partilhar. Essa é a grande missão das pessoas do primeiro raio. Arcanjo Miguel, que é conhecido também quem como Deus, que inclusive no livro de Urântia fala muito de Miguel, é conhecido como Micael, que até se confunde com a figura de Jesus. Mas ele, inclusive, tem citações na Bíblia. Senhor dos anjos, ele é o arcanjo da fé, da proteção e da libertação do mal. Geralmente a imagem de Miguel é com um dragão e com a espada. Então, mostrando o quê? O domínio das forças do mal. Seu nome é mencionado na Bíblia em 3 passagens. No livro de Daniel, Miguel guerreia contra os anjos maus. Na carta de Judas, ele tem uma disputa com Satanás. E em Apocalipse, guerreia contra o diabo e seus demônios. Existem algumas passagens que diz que são 5 vezes. Isso daí tudo depende, porque a Bíblia, inclusive, tem os evangelhos apócrifos, né, como o de João, que tem muita informação. Quem puder ler o evangelho apócrifo de João, vai ver muita coisa aí e fazer uma mentalização. Templo, Montanhas Rochosas, no Canadá. Existe esse templo etérico também de Arcanjo Miguel, que tem 4 portas mostrando cada direção: norte, sul, leste e oeste. Esse foi o primeiro raio. Vamos passar agora para o segundo raio. As virtudes desse raio: sabedoria, iluminação, discernimento e humildade. O Chohan dele, o mestre ascensionado, é Confúcio. Porque vocês vão ver na internet que alguns falam de Kutumi e de Lanto. Mas Kutumi e Lanto, eles já foram dirigentes desse raio, mas eles ascensionaram porque existe uma hierarquia. E eles hoje são, com Jesus, eles são os instrutores do mundo. E deixou para Kutumi, ou deixou para o mestre Confúcio. Arcanjo Jofiel, seu complemento divino, Constância, o Elohim Cassiopeia e seu complemento divino Minerva. O templo dele é o templo da precipitação, situado no interior das Montanhas Rochosas do Royal Teton, nos Estados Unidos. E o que é que esse segundo raio, amarelo, vem trabalhar em torno dos chakras? É o umbilical e o plexo solar, justamente essa parte aqui do poder, não é? E a gente precisa mesmo trabalhar. Quem às vezes está com um problema aqui, pega uma pedra chamada citrino, também muito boa, coloca no plexo,
quando está com gastrite, quando está com problema nessa região principalmente. E o topázio também é outra pedra que as pessoas desse raio podem se conectar com o seu mestre. Missão de vida, pacificar e ajudar o próximo. Quem veio com esse raio, vem com essa missão de vida. E algumas características positivas, como educar, geralmente os professores vêm muito nessa ligação desse raio. Quem lida com ensino, com pesquisa, com pessoas, com profissões de cura também, solidariedade, generosidade, filantropia, lealdade e intuição. E características negativas que precisam ser trabalhadas, a frieza, a indiferença, a lamentação e o apego. Então, as pessoas desse raio aí da segunda-feira precisam trabalhar essas características negativas e cultivar mais a fé no amor como sendo a força curadora da vida. Então, é sempre uma missão para a gente, né? E esse arcanjo é Jofiel, que não é muito conhecido, né? Jofiel. Jofiel, no seu nome hebraico, ele significa a beleza do Senhor. Ele é grande instrutor divino dos anjos, dos humanos e dos seres elementais, daqueles que desejam aumentar seus conhecimentos sobre a vida e sobre as leis sagradas de Deus. E ele foi quem conduziu Moisés, instruiu Moisés segundo os estudos da Cabala. Então ele na Cabala é muito estudado, quem quiser estudar um pouco mais sobre Jofiel é só fazer a pesquisa na Cabala. Terceiro raio. Então as virtudes de vocês do terceiro raio são puro amor divino, misericórdia, perdão e gratidão. Então veio aqui para perdoar mesmo, certo? E para agradecer. A mestra é Rovena, essa mestra aí, na terça-feira. Seu arcanjo é Samuel, com complemento divino Caritas. Elohim Orion e seu complemento divino Angélica. E o templo é da liberdade, do Château de Liberté, situado no plano etérico sobre a Renânia, no sul da França. O que é que esse terceiro raio vem trabalhar? O chakra, o cardíaco, certo? Vai trazer essa energia aqui do quartzo rosa, da kunzita. Então vocês desse raio podem pegar um quartzo rosa e se conectar com essa energia do quartzo rosa. E vocês lembrando que o cristal é um ser vivo também e tem um poder muito forte. Desde lá de Atlântida, que os cristais vêm codificados, inclusive dizem que os segredos de lá estão todos nos cristais, né? E eles, quando ativados, eles nos orientam mesmo. A missão de vida das pessoas do terceiro raio é planejar, poder de criação e comunicação. Características positivas: adaptabilidade, intelecto claro, habilidade para os negócios, capacidade apurada em não preocupar a si e aos outros com assuntos insignificantes. Então, aquela pessoa que só fala mesmo quando está com um grande problema, não fica falando aquelas bobagens diárias. Características negativas: tendência a ser excessivamente ativo e nervoso, muito orgulhoso de suas próprias capacidades, egoísmo por meio de um sentimento de isolamento, manipulação de outros, demasiado apego ao materialismo. Então, quando eu falo negativo, é o que? Tem que se observar para não entrar em desequilíbrio desses pontos aí. E deve cultivar o que? Tolerância, partilha e evitar o isolamento, inclusive, tá certo? Por isso que a pedra é o quartzo rosa também, que vai ativar muito a energia do amor. O seu anjo é Samuel, que é um arcanjo que remove todos os obstáculos também. Ele cumpre a vontade de Deus. E na história, ele é bem interessante porque ele ajudou na criação dos animais para a subsistência dos homens. Cada arcanjo ele vai cuidar de um assunto. Ele também não é um arcanjo muito conhecido, Samuel. Mas é bem interessante vocês desse raio procurarem fazer os decretos de Samuel e se conectar, e vocês vão canalizar por ele também. O quarto raio, que é o do nosso mestre aqui do Água Jaruanda, Serafis Bey. O quarto raio trabalha virtudes de pureza, ascensão, esperança e ressurreição. O Chohan, o mestre, é o Serafis Bey, o arcanjo Gabriel, que é bem conhecido também, seu complemento divino Esperança, o Elohim Claire, seu complemento divino Astreia, e o templo de ascensão no plano etérico sobre Luxor, no Alto Egito, que nós fomos lá certa feita conhecer. E ele era um grande iniciador, Serafis Bey, naquelas épocas lá, que Jesus inclusive andou, Madalena, Maria, todos passaram pelo templo de Luxor, porque Serafis Bey, ele era um grande iniciador, nas grandes iniciações ele era quem fazia. E hoje existe tanto o templo material, lá em Luxor, no Egito, como o templo etérico, onde funciona
toda a estrutura como se fosse antigamente, lá no mesmo local acima. É um lugar muito forte energeticamente. Quando a gente entra, a gente sente mesmo como se estivesse movimentando a energia como era nos primórdios. Então é muito interessante as pessoas que querem estudar sobre iniciações entrar nesse quarto raio aí do mestre Serafis Bey. O chakra que ele trabalha é o coronário, certo? Da coroa aqui, e purifica todos os chakras. Ele faz a ligação do chakra coronário com todos os chakras, e o cristal dele é o quartzo branco e a selenita. Sua missão de vida é certeza, honestidade, rigor, verdade, pureza e clareza no pensar e sentir. Então, a verdade vai ser cobrada dessa pessoa que nasce aí nesse raio, certo? Muito verdade. Se mentir, é pego na mentira. Características positivas são pessoas que têm sensibilidade artística, voltado para as artes, para poesias também pode entrar. Ele tem um equilíbrio, uma imaginação e uma criatividade, a pessoa que tem a característica desse raio. Negativas é uma pessoa que pode ter uma tendência a se acomodar, a ter ímpetos também, inquietudes, pessoas que ficam muito nervosas, às vezes inquietas, tendência para depressão quando as metas não são atingidas, tem que ter cuidado. E deve cultivar o que? A serenidade, o equilíbrio emocional, a confiança, o autocontrole, a verdade, como eu falei, e a clareza de propósito. O arcanjo é muito famoso também, Gabriel, não é? Gabriel, que é força de Deus, ou Deus é minha força, associado à anunciação, por transmitir notícias divinas. Foi ele que anunciou, inclusive, o nascimento de Jesus, como todos já viram na Bíblia isso, né? Gabriel, e ele traz muita força, ele é a anunciação do Senhor. Quando a gente quer se conectar com a energia de um anúncio, de alguma coisa boa, a gente chama Gabriel. Quinto raio... Olha, quinto raio, raio verde, né, da cura. Traz também a verdade, dedicação, concentração, curas, que é do mestre Hilarion, né, que foi, inclusive, o apóstolo Paulo. O arcanjo é Rafael, seu complemento divino, Mãe Maria, que é Nossa Senhora, né, para os católicos é Mãe Maria. Elohim Vista ou Cíclope, seu companheiro divino, Cristal. Templo da Verdade, situado num plano etérico sobre a ilha de Creta, na Grécia. No quinto raio, vai trabalhar o que? O cardíaco também, a energia da cura. Seus cristais, todos os cristais verdes, como aventurina, quartzo verde, esmeralda, turmalina verde, eles vão trabalhar, as pessoas que queiram trabalhar nesse chakra aí, pode pegar uma dessas pedras. Quem tem esse quinto raio, tem uma missão de envolver-se em processos de cura. Geralmente, pessoas que procuram as áreas de saúde para trabalhar, são médicas, às vezes por intuição, vão para a área da medicina. Por quê? Porque traz essa energia da cura. Enfermeiros, médicos, terapeutas holísticos também, que sentem o chamado para atividades de cura, eles estão muito conectados com esse raio também. E características positivas, imparcialidade, amor pela pesquisa científica, domínio na área escolhida. Quando a pessoa quer uma profissão mesmo, escolheu, ela se destaca muito. Exatidão na fala, são pessoas que falam o que é preciso falar, não ficam falando por bobagem. Características negativas, tem que trabalhar a falta de compaixão, simpatia, excesso de minúcias, pedante, materialista, crítica severa, orgulho mental e preconceito. São esses pontos que vocês têm que trabalhar e tem que cultivar o que? A tolerância, a reverência e compartilhamento de sentimentos com as pessoas. Rafael, também é um arcanjo que é citado na Bíblia. Significa Deus te cura, é o guardião da saúde. Ele acalma as dores físicas. Quando nós estamos, às vezes, num momento de enfermidade, nós pedimos a força do arcanjo Rafael, mentaliza a cor verde, pega uma dessas pedras que eu falei e coloca na enfermidade, está doendo o braço, está doendo as costas, está com ataque espiritual, segura e pede a Rafael que ele vai dissipar também. Pode chamar para curar animais, inclusive doentes. E na Bíblia, ele é até citado no livro de Tobias, que ele é chamado para curar a cegueira de Tobias e acompanhá-lo durante uma longa viagem. Quem quiser ver essa passagem, tem lá na Bíblia falando do arcanjo Rafael. Sexto raio é o raio de Mestra Nada, né? Ela foi uma grande mulher e quando ela foi ascensionada, ela perguntaram qual o nome que ela queria. Ela disse, pode me chamar de Nada, que ela não se considera
né, uma grande mestra. Ela é muito humilde, a história dela é muito bonita. Tem no livro de Maria Silvia Orloves, que é Sete Raios. Quem quiser ler, começar por esse livro, é muito simples a leitura e é muito interessante e mostra a passagem de cada mestre desse durante a sua existência terrena aqui. Esses raios aqui, esse rubi, traz virtudes de paz, devoção, misericórdia e curas também. Seu Chohan é mestranada, o arcanjo é Uriel, com complemento divino Dona Graça, Elohim Tranquilitas e o complemento divino Pacífica. Seu templo é no plano etérico na Arábia Saudita. Imagine como ela nos segura lá, né? Aquela energia de tanta bomba, de tanta coisa, né? Então foi o raio de Jesus, inclusive nas ativações dos decretos a gente chama o Mestre Jesus nesse raio aí, o sexto raio da sexta-feira. O trabalho dos chakras básico e umbilical, né? Você vê que o rubi ele é uma cor do chakra mais ligado ao chakra básico. E quem quiser se conectar com os cristais é rubi, ágata de fogo, que é mais econômica, né? O valor, porque rubi é mais carinho. Quartzo fumê, também é uma mais acessível, quem quiser. Missão de vida, busca da espiritualidade e sustentação da paz. Características positivas, amor, ternura, abnegação, devoção e reverência. Coragem para lutar por suas convicções, lealdade, sinceridade e objetividade. E precisa trabalhar o lado negativo, que são atitudes exclusivistas, preconceito, intolerância e fanatismo. Então as pessoas desse raio precisam só cuidar com isso. Deve cultivar amor, equilibrar seus próprios sentimentos, flexibilidade com outras pessoas, verdade e praticidade. E seu arcanjo é Uriel. Também não é muito conhecido, mas seu nome significa fogo de Deus e ele é um arcanjo de profecias. Então é aquele que vem, não tem o Gabriel que anuncia, esse é de profecia mesmo. Inclusive, a sua função consiste em dar apoio e colaborar com toda a evolução da Terra. Anunciou o dilúvio a Noé e guiou Abraão para a Terra Prometida. Ele é conhecido como anjo da morte. Lembra lá da história dos 10 mandamentos? Que aí passava o sangue, né, na porta e os filhos primogênitos. Esse era o arcanjo que ia de porta em porta na Bíblia, segundo os apócrifos, que fazia o quê? Levavam os filhos que não cumpriram a ordem lá de Moisés de passar o sangue do cordeiro na porta. Sétimo raio, violeta, sábado, esse também é bem conhecido porque é de Saint-Germain, ou Saint-Germain, como vocês queiram chamar. Eles trabalham virtudes de ordem, compaixão, apelo e transmutação. Quando a gente fala de Saint-Germain, né, do raio violeta, é transmutação, é mudança. Então é Saint-Germain, o arcanjo Ezequiel, complemento divino ametista, até o nome da pedra, né, que é do chakra da coroa. Elohim, Arcturus, seu complemento divino Diana. Templo da liberdade situado no plano etérico sobre os montes Cárpatos, no coração da Transilvânia. Romênia diz até que Saint-Germain ele se materializava, desmaterializava, né? O conde de Saint-Germain, né? Tem história que ele viveu não sei quantos anos e que ele tinha esses contatos com magias. Ele bilocava. Às vezes as pessoas viam em uma cidade e na outra cidade naquele mesmo horário. Ele já tinha essa capacidade. Sétimo raio, chakra coronário, que isso aqui da coroa. A pedra é ametista, né? Quem quiser se conectar com esse raio da transmutação, inclusive todos vocês que queiram ter uma ametista, é uma pedra muito interessante para quem quer fazer a ligação da glândula pineal com o lado espiritual, para receber mesmo a conexão divina. E o quartzo cristal também é outra que vocês podem ter. Missão de vida é transmutação. As pessoas desse raio, elas vêm para transmutar. É aquela pessoa que chega num local, tem uma discussão, ela tem a energia de acabar com a discussão. Ela pacifica, ela transmuta para o positivo, sempre para o lado superior. Características positivas, ela tem autoconfiança, tem força, tem habilidade de fazer surgir ordem. Então tem uma discussão, está uma bagunça, ela vai e deixa tudo certinho. Características negativas, rigidez a regras e regulamentos, superstição, pretensão, formalidade. E deve cultivar a humildade, a brandura, tolerância, ausência de preconceito, entendimento da unidade mundial. Seu arcanjo é Ezequiel. Então, ele trabalha com o fogo da chama violeta,
transmutando energia mal empregada de sentimentos. Então, quando a gente tem um miasma, uma forma de pensamento, vai fazer uma limpeza na casa, pede a força de Saint Germain que ele mande o arcanjo Ezequiel fazer a transmutação. Então, você imagine um fogo violeta correndo pela casa, fazendo a transmutação, e aí você conecta com a força desse arcanjo Ezequiel. Ele é conhecido como arcanjo da benevolência, também da misericórdia e da memória, porque ele traz liberdade, traz alegria, realização para nós. O poder do eu sou, que a gente fala muito, vocês vão ver nesses estudos aí, eu sou, o que significa eu sou? Remonta à criação da terra, desde lá quando Moisés subiu lá no monte e perguntou ao Senhor Deus, e ele respondeu, eu sou o que eu sou, não é isso? E aí a gente vê que ele disse assim, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. No Novo Testamento também João registra a fala de Jesus da seguinte forma, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí é muito interessante, e aí surgiu o movimento do eu sou, aí que trabalha também com os 7 mestres e trabalha também com a fraternidade branca, como vocês podem chamar. Tem um recado do bem de Serafis Bey que ele passou aqui para Tiago, que é bem interessante. Veja só o que o mestre fala. Irmãos, em verdade vos assisto desde que o planeta, residência fixa de vós, entrastes na grande obrigação de servir aos habitantes para o progresso. Em verdade, e investido no espírito verdade, e na mais evoluída chama branca que domino, transmito paz, elevação e renascimento para todo o seu interior. Não duvides jamais do poder que tens dentro de você, para que as certezas ditas sejam respeitadas e aclamadas com o verdadeiro sentido prometido. Deixo-te uma fagulha da minha existência em todas essas palavras e orientações para a elevação das atitudes e pensamentos. Por entender o fim, deixo as minhas últimas palavras nesse momento para que sempre acredite em sua verdade, depois de ponderar as verdades alheias, nunca contrariando os ditames celestiais. Namastê. Então, essas verdades aqui que eu falei foram as minhas verdades que eu cheguei a partir de pesquisas, de estudo desses livros. Então, o que ele fala, depois de ponderar as minhas palavras, vocês vejam quais as verdades de vocês, se faz sentido, mas sempre observando o final de tudo celestial, que é isso que eles querem. Eles vêm para passar mensagens. Muita gente está falando que esse negócio de mestres é uma força contrária, é o comando do Astacheran, que é o inimigo do planeta Terra, vai explodir. Gente, vocês têm que olhar o quê? Eles estão pregando o bem. Se chegar um mestre aqui, abre um hospital, faz a casa de sossego Vó Teresa, cuida das crianças com paralisia cerebral, esse mestre vai ser ruim? Vocês acham? Tudo está aqui dentro. O que é que você sente? Você sente bem? Cada um de nós sabe o que é bom e o que é ruim, né? Do ponto de vista, o mínimo a gente sabe. Quando faz mal, a gente sente. Então, se é um mestre que diz assim, você pega agora uma bomba, joga ali, você sabe que não é um mestre do bem. Aí sim, agora ficar também vulgarizando, dizendo que os mestres, a chama violeta, isso e aquilo, é tudo criação, é tudo mentira, vamos parar com isso também, que é julgamento. Deixe cada um seguir. E a gente deve seguir na nossa verdade, fazendo o bem. Se eles querem que a gente faça o bem, a gente segue. Se quiser seguir também, que eles não obrigam. Essa espiritualidade, ela não é cobradora, ela é orientadora. Ela nos orienta, como o Serafis Bey aqui orienta. E a gente faz porque a gente gosta e quer acreditar num propósito maior. Mestra Nada também passou uma mensagem muito interessante aqui, por meio de Tiago. Veja só o que ela fala. Sobre os 7, né, inclusive. São 7 caminhos à disposição do presente. São 7 rotas para te levar ao passado. São 7 elementais que podem trazer a luz para seu caminhar. Não importa o nome agora, fique somente com a essência. Aprenda que antes de visualizações e nomes, existe a essência das coisas e seres que guiam o planeta. Saber a verdade é um jogo de entender as intempéries da vida com sabedoria e neutralizar com sensatez. Nada além da verdade. Você deveria cravar a conjuração do 7 em seu peito e em suas costas para que nenhum mal pudesse alcançá-lo. Mas perderia a satisfação de aprender com os erros
e persistir em suas convicções, mesmo todos dizendo o contrário. Bem interessante, né? Muito interessante. Ela nos dá o quê? O livre-arbítrio, inclusive de questionar e de seguir, mesmo errando e acertando, mas a gente nesse planeta Terra tem essa capacidade. E às vezes as pessoas questionam, é um livre-arbítrio assim, meio aprisionado. Não, é um livre-arbítrio sim, porque nós podemos, algumas tarefas diárias, nós temos a capacidade de escolha, inclusive de seguir ao bem ou seguir ao mal. Isso daí a gente tem sim. Nós temos encruzilhadas da vida e aí nós decidimos seguir para a direita ou para a esquerda. Isso daí se chama livre-arbítrio, em que pese entendimento contrário, cada um tem seu ponto de vista. Esse é o nosso.